A paz do Senhor. Quantos estão felizes essa noite com Jesus? Quantos já puderam sentir a presença dele em nosso meio nesta noite? Quantos já puderam sentir a presença dele? Ele está na casa nesta noite. E se alguém não sentiu a presença nessa noite, é porque falta ligar no céu. Falta nos ligar no céu. Ele tem falado poderosamente nessa noite, através dos louvores, através das palavras, mas acredito que ele ainda tem uma palavra para o nosso coração, porque Deus, ele sempre tem uma palavra para nós. Muitas vezes você vem na expectativa de Deus falar da forma que você quer, mas Deus não está sujeito ao que nós queremos. Não é a nossa vontade que vai ditar o que Deus vai falar. Ele tem um recado para dar e ele passa da forma que ele quer. E acredito que nessa noite ele tem uma palavra para o meu, para o teu coração. Por isso, vamos nos ligar no céu. A Bíblia sempre nos ensina. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus quer falar nesta noite. Mas precisamos estar com os nossos ouvidos atentos à voz dele. Deus fala através de criança, através de adolescente, como usou o adolescente para testemunhar, fala através de jovens, fala através de obreiro, de irmãs. Ele tem várias formas de falar. E nesta noite, eu creio que ele tem uma palavra. Abra comigo a sua Bíblia. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite estamos aqui para ouvir a Tua voz, Pai. A Tua voz aos nossos corações nesta noite. Fala conosco. Fala aos corações nesta noite, Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor precisa falar para nós. Eu não conheço, Senhor, as pessoas, mas o Senhor conhece. A Tua palavra nos diz que o Senhor sonda os corações e o Senhor entende os nossos pensamentos. Nesta noite, Pai, fala aos corações, salva a vida, derrama um renovo sobre vida nesta noite, em nome de Jesus. Podeis sentar, irmãos? Aleluia. Jesus havia começado o seu ministério com o chamado dos discípulos. Já estava realizando milagres, mas nem todo mundo compreendia, nem todo mundo sabia quem era Jesus. As pessoas naqueles dias, apareceu um profeta da Galileia, alguém que ia mudar a história, alguém que veio para mudar a história. A história se resume antes e depois de Jesus. Estava iniciando ali uma nova era, uma nova oportunidade para a humanidade. A humanidade que todo o tempo buscou se aproximar de Deus, mas acabou não conseguindo se aproximar de Deus desde a desobediência do homem. O homem tentou esse elo com Deus, mas o homem sempre falhou em obedecer a Deus. Havia uma promessa de Deus, que Deus ia abençoar uma família da terra, que era a família de Abraão, e esta família seria exemplo para todas as famílias.
E esta família tinha que cumprir um papel para que a bênção de Deus estivesse sobre a vida dela. Esta família, por alguns momentos, obedeceu, mas a maioria do tempo ela desobedeceu. Então havia essa dificuldade do homem se relacionar com Deus. Havia essa dificuldade do homem se aproximar com Deus, com aquela aproximação que Adão tinha lá no Éden, de falar com Deus, de conversar com Deus. O homem se aproximava, mas depois acabava desobediente, em desobediência. E Deus não poderia cumprir o papel na vida da nação, porque havia desobediência. Aproveito para dizer nesta noite, que Deus tem um propósito sobre cada vida, e o propósito que Deus tem é de bênção para cada vida. Mas Deus só pode cumprir o propósito se houver uma obediência. Se formos desobedientes, o papel de Deus realizar na nossa vida, a promessa dele não pode se cumprir. E o homem tinha essa dificuldade de se aproximar de Deus. No Antigo Testamento, o homem até tentava, através do sacrifício de animais, oferecia sacrifício de animais, mas Deus já não queria mais sacrifício de animal. Precisava alguém resolver este problema, conseguir uma oportunidade para que o homem se relacionasse com Deus. Como eu disse que a história se resume antes e depois de Jesus. Jesus veio para morrer em favor da humanidade, e a morte dele trouxe uma nova oportunidade para o homem. Nós somos a geração que nasceu na época da oportunidade. Passado 2000 anos atrás, as pessoas não tinham a mesma oportunidade que nós temos hoje. Nós nascemos numa época de oportunidade de relacionar com Deus. Nós nascemos na época, se você nascesse antes de Cristo, você não teria a mesma oportunidade que nós temos hoje. Mas nós nascemos numa época de oportunidade que poderia ser muito mais diferente do que eles. Eles morreram esperando a promessa, e nós nascemos já de posse da promessa. Então a história se resume antes e depois de Cristo. E aqui começou Jesus a trazer as novas do Evangelho. Aqui começou Jesus a mudar a história. Ele começou a pregar o Evangelho. Mas naqueles dias tinha outros profetas, teve outros profetas que já passaram. E quando Jesus começou, ninguém entendia direito quem ele era de verdade. Quem é Jesus? Todos tinham a sua própria opinião acerca de Jesus. As pessoas relativizavam quem era Jesus. Cada um tinha a sua opinião. Não havia naqueles dias uma verdade absoluta vindo do homem. E Jesus aproveita esse momento que ele está com os discípulos para perguntar para os discípulos o que o povo, pois ele já estava no meio do povo, pois ele já tinha pregado para muitas pessoas. As pessoas estavam seguindo Jesus, mas as pessoas tinham apenas uma ideia de quem era Jesus. E ele pergunta, no versículo 13, ele diz, Jesus reúne os discípulos, interroga os discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem é Jesus? Quem ele era? Para o povo. Quem Jesus era? Os discípulos começaram a citar. Uns dizem que tu és João Batista, um profeta que já tinha morrido. Outros dizem que tu é Elias, outro profeta que já tinha morrido. Ou até Jeremias, ou um dos profetas. Essa era a visão que os homens tinham acerca de Jesus. Nós já passamos mais de 2000 anos que Jesus veio à terra, e até hoje essa dúvida ainda paira nos corações das pessoas. Se perguntar muitas vezes, as pessoas não vão saber dizer com todas as palavras quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para a tua vida? Quem é Jesus para você? Para eles era apenas alguém que morreu. Para eles era apenas alguém famoso que morreu. Não tinha nada diferente das demais pessoas. Para eles era apenas um homem que veio, mudou, que marcou a história. Para eles era apenas isto. E precisamos também discernir quando a voz é de Deus.
ou a voz é dos homens? Essa voz aqui não era a voz de Deus, porque não estava dando a Jesus o devido lugar e o devido valor. Eles diziam que Jesus é bom, mas não era totalmente bom. Eles diziam que apenas como alguém que foi famoso na história, mas Jesus não era apenas alguém que foi famoso na história. Ele era Deus que se fez carne e habitou entre nós. Era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus não era apenas um personagem da história, ele era Deus que se encarnou. João disse no evangelho dele que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes o homem tem uma visão errada de quem é Jesus. Muitas vezes o homem, as religiões, têm uma visão errada de quem é Jesus. Mas a pergunta nesta noite: quem é Jesus para mim e para você? Você saberia discernir se a voz que você está ouvindo é voz do homem ou é voz de Deus? Porque a voz do homem aqui está dizendo que Jesus era apenas um profeta, que Jesus possivelmente fosse Elias, que Jesus possivelmente fosse João Batista, que Jesus possivelmente fosse Jeremias, ou até um dos profetas. Essa revelação, esta voz não é voz de Deus. O homem muitas vezes vem dizer aquilo em nome de Deus. Está cheio de pessoas falando em nome de Deus, dizendo que Deus falou quando Deus não falou, dizendo que Deus, que é a voz de Deus, mas não passa de voz de homem. Essa voz não era a voz de Deus, esta voz era a voz de homem, porque estava menosprezando o nosso mestre, estava menosprezando Jesus. Aleluia. O homem sempre, muitas vezes, diz coisas para agradar a multidão daquela época. Talvez seja igualzinho à multidão de hoje. Aleluia. A mesma multidão que gritou Hosana em Mateus 21:9. Jesus entrou em Jerusalém. Por favor, coloca aí Mateus 21:9. Aleluia. E a multidão, tanto os que iam adiante como os que o seguiam, clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosanas nas alturas. Esta era a voz da multidão. Mas olha o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 27, versículo 22. Aleluia. Mateus 27, 22. Disse-lhe Pilatos: que quereis então que eu farei então de Jesus chamado Cristo? Eles disseram todos: seja crucificado. A mesma multidão, aleluia, que disse que Jesus é Hosanas ao Filho de Deus, Hosanas, agora está dizendo crucifica. Então a voz da multidão não pode ser a voz de Deus. Tem gente dizendo por aí que a voz do homem, a voz da multidão é a voz de Deus. Não, a voz de Deus é que é revelada pelo Espírito Santo. A voz de Deus é que é revelada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa aí, aleluia, não é voz de homem, não é voz de Deus, é voz de homem. Você já foi enganado, aleluia, pela voz do homem, dizendo que é voz de Deus. O homem sempre vai dizer algo para agradar. Vai dizer que Deus vai te abençoar quando Deus não disse. Aleluia. Às vezes a mensagem de Deus é para o povo se arrepender. E os profetas estão dizendo que Deus vai abençoar, que Deus vai trazer bênção. Mas se a pessoa não se reconciliar, não voltar para Deus, não há como Deus fazer. Aleluia. O homem muitas vezes usa de bajulação, quer agradar, quer dizer aquilo que queremos ouvir, quer dizer mensagem bonita que soa aos nossos ouvidos, mas muitas vezes esta não é a voz de Deus, esta é a voz do homem. Mas olha o que diz o versículo, aleluia, de número 14. E disse-lhes, número 15, e disse-lhe: e vós, quem dizeis que eu sou? A multidão diz que eu sou João Batista, a multidão diz que eu sou Elias, a multidão diz que eu sou um dos profetas. Aí Jesus voltou para os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou?
Aí Pedro, tomando a palavra, respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Receba, você não está servindo apenas um profeta, você não está servindo alguém famoso na história, você está servindo o Filho de Deus, aquele que é poderoso para fazer milagre, aquele é poderoso para te salvar, aquele que é poderoso para salvar a tua alma, aquele é poderoso para te levar para o céu. Essa é a voz de Deus, foi revelada até aquele momento, aleluia. A voz não tinha sido, talvez, revelada para os discípulos, então eles eram igual a multidão, mas Deus revelou para Pedro quem ele era de verdade. Essa é a voz de Deus, aleluia. Não podemos aceitar outra voz além dessa, nenhuma voz que diga que Jesus não é Filho de Deus, que Jesus não é Deus. A religião por aí que diz que Jesus é apenas um arcanjo, essa não é voz de Deus. Ele é Filho de Deus, Ele é Deus, e Ele pertence à Trindade. Louvado seja o nome de Jesus. Há quem diga que Jesus é apenas um profeta famoso na história. Essa não é a voz de Deus. A voz de Deus é essa, que Ele é o Filho de Deus. E através, como sabemos que é a voz de Deus? Através da revelação de Deus. E a revelação de Deus está aqui na palavra de Deus. Nada que diga o contrário é voz de Deus. Nada que diga o contrário é voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus fala, nós sentimos a sua presença. Quando Deus fala, nós sentimos Ele bradar em nosso meio. Ele, aleluia, a voz de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, é mansa. A voz de Deus traz paz aos corações. Por favor, coloca aí 1 Reis, capítulo 19, e versículo de número 13, por favor. Aleluia. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? Versículo de número 14, e disse: eu tenho, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11, por favor, versículo 11, aleluia. E disse-lhe: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que, passando o Senhor, como também um grande e forte vento, que havia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Aleluia. A voz dele é mansa. A voz dela é delicada. A voz dele está suando. A voz dele está em nosso meio nesta noite. Nós já podemos sentir a voz dele. Você consegue detectar a voz dele. Você consegue detectar ele falando. Ele está falando no teu coração nesta noite. Ele está nesta noite falando de milagre. Ele está falando nesta noite que Ele é o teu Deus, que Ele te salvou, aleluia, que Ele te comprou com o seu sangue, que Ele quer trazer coisas boas para a tua vida. Ele pede que nos coloquemos na posição, porque Ele quer trazer bênçãos espirituais e bênçãos materiais para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a voz dele é mansa. Aleluia. Aleluia. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitas vezes não ouvimos a voz de Deus por causa da surdez espiritual ou por causa do pecado. Isaías 59, versículo 1, por favor. Isaías 59, versículo. Outra coisa que atrapalha ouvir a voz de Deus: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seu ouvido agravado, para que não poder ouvir. Versículo 2:
Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu o rosto de vós, para que não ouça. O ouvido agravado não pode ouvir a voz de Deus. Aleluia. Pecado atrapalha de ouvir a voz de Deus. Não é que Deus não está falando, é que Deus, aleluia, fala, mas seu ouvido não está atento, seu ouvido não está preparado para ouvir a voz de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Voz do homem, voz de Deus. Voz do homem, voz de Deus. Aleluia. Mas existe uma terceira voz aqui no texto, que não é agradável ouvir esta voz. O versículo do versículo 21. Aleluia. Do capítulo 16 de Mateus. Nos fala de uma outra voz. Aproveitando a oportunidade que Deus revelou quem Jesus era. Foi nessa oportunidade que Deus revelou para os discípulos, revelou para Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí era a hora de Jesus revelar o propósito. Por que ele estava aqui? Aí ele disse assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus falou isso na oportunidade. Versículo 22. E Pedro, olha o que aconteceu. E Pedro, tomando a parte, chamou Jesus num canto, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum aconteça isso. Versículo 23. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Essa voz aí não era a voz de Deus, essa voz aí não era a voz do homem, mas esta voz aí era a voz de Satanás, falando do homem, dizendo, aleluia, para Jesus, porque o objetivo de Jesus era morrer na cruz do Calvário, e qualquer voz que dissesse o contrário, estava contrário à voz de Deus, porque o propósito de Deus é que Jesus fosse oferecido como cordeiro. E quando Jesus disse que ia morrer na cruz, Pedro repreende: longe de ti, Senhor, que aconteça isso. Essa era a voz do inimigo. Aleluia. Uma forma do inimigo falar é colocando dúvida no coração. Lembra lá no Éden que ele colocou dúvida na palavra que Deus disse para Eva? Deus disse que não era para comer do fruto que ia morrer. Ele disse: não, Deus falou isso porque ele sabe que no dia que comer será igual a Deus. Ele pôs dúvida no coração de Eva e de Adão, e eles comeram e desobedeceram a Deus. O inimigo tem colocado dúvida nos corações das pessoas, para eles não acreditarem, para eles pensar que a voz é de Deus, mas a voz não é de Deus, a voz é do inimigo, a voz é do inimigo das nossas almas, que ele não quer que você se dê bem, ele não quer que a sua família se dê bem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A serpente enganou Eva com palavras mansas e sedutosas. Esta é a voz do inimigo. Parece que é voz de Deus, mas não é. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 16 e 16, por favor. Paulo e Silas. Havia uma voz ali que parecia ser a voz de Deus. E aconteceu que, indo nós à oração, Paulo e Silas estavam indo na oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos comunicam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Próximo versículo. Isto fez ela por muitos dias. Eles passavam ali, qualquer um dizia: nossa, essa mulher é a mulher de Deus. Olha os homens de Deus. Sabe o que era? Era Satanás falando na boca dela.
Isto fez por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora ela saiu. Não se engane com voz de quer agradar, de voz que parece ser voz de Deus, que voz que simula a voz de Deus, mas não é voz de Deus. A voz de Deus, ela tem que estar embasada na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Outra forma, primeira forma do inimigo falar, uma forma do inimigo falar é colocando dúvida no coração. Outra forma do inimigo falar é a autopiedade. É uma forma do inimigo falar com as pessoas. Cuidado quando alguém disser: coitado de você, você não merece isso, você não merece passar por isso. Senhor, longe de ti que aconteça isso. Essa cruz é pesada demais para você. Coitado de você. Você merece estar mais num lugar de destaque. Cuidado com essas vozes que podem não ser voz de Deus. Pode não ser voz de Deus. Pode ser o inimigo querendo que você largue a cruz. Pode ser que o inimigo dizendo: esta prova, coitadinho de você, esta prova aí não é para você, você está no lugar errado. Pode ser o inimigo querendo que você largue a cruz. A verdadeira voz de Deus jamais vai dizer para você largar a cruz. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não prometeu, aleluia, mil maravilhas para você aqui na terra, não. Ele nos prometeu a salvação, Ele nos prometeu bênçãos aqui, mas a maior bênção que Ele prometeu para a igreja é a vida eterna. É a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Dizíamos aqui hoje, na classe dos varões, aleluia, que a vida humana, ela tem uma média, segundo a Bíblia, de 70 e 80 anos. Para quem tem o privilégio de chegar até lá, outros vão antes. E o que é esses 70 e 80 anos diante de uma eternidade? O que é isso diante de uma eternidade? Não é nada. Aí nós entendemos por que Deus dá prioridade à eternidade. Porque a vida é passageira. Que adianta você viver 80 anos uma vida boa aqui, ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? É melhor perder aqui e ganhar lá, do que perder lá e ganhar aqui. Querer viver de todas as formas aqui, agradando, desfrutando. Vamos aproveitar o carnaval como o mundo está aproveitando aí, a festa que desagrada a Deus. Infelizmente, nesta hora tem muitos que se diz cristão, estão lá aproveitando. Mas quando morrer, aleluia, não vão ter a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos aprender a discernir a voz de Deus. Ele está falando todo o tempo. E a voz dele não pode se contradizer. Olha o que o apóstolo Paulo disse: se vinha outra voz lá do céu, mesmo que seja um anjo que venha, desça aqui, e fala outra voz que não seja essa, seja anátema. Mas eu vim do céu. Já foi dita a palavra, já foi revelada a palavra. Nada que confronte esta palavra pode ser voz de Deus. Aleluia. A verdadeira voz de Deus nos desafia a superar a cruz até o fim e perdoar todos os que nos ofendem. Por favor, coloca Lucas para encerrar. Lucas 9:23, por favor. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa é a voz de Deus. Nega a sua vontade. Eu tinha vontade de fazer isso, mas vou negar por causa de Cristo. Eu tinha vontade de estar lá, mas eu não vou por causa da vontade de Cristo. Muitas pessoas têm, mas ele renunciou isso. Ele renunciou o mundo com os seus prazeres carnais, o mundo com os seus pecados, para viver uma vida para Deus. Negue-se a si mesmo. Tome a cruz.
Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Você pensa, aleluia, que o céu é de qualquer maneira? Não é de qualquer maneira. Tem que nos esforçar, tem que tomar a cruz e ir até o final. Quem para no meio da caminhada não recebe recompensa, mas quem vai até o final. Então a voz de Deus nunca vai dizer para você ir contra a Bíblia. A voz de Deus nunca vai ter palavra contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé, igreja. Aleluia. Aleluia. Deus está em nosso meio nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitas pessoas estão na igreja, mas não ouviram a voz de Deus ainda. Aleluia, porque para ouvir a voz de Deus tem que estar com sintonia no céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui a tua igreja. A tua palavra foi pregada, Senhor, para que possamos, Senhor, discernir quando é que o Senhor fala. Porque infelizmente, Senhor, ainda existe um engano no meio da igreja. Mas eu louvo a Deus nesta noite que está uma igreja que sabe compreender a tua voz desta noite e te adora ouvindo a tua voz. Louva o teu nome ouvindo a tua voz. Pai, fala com cada um nesta noite. Pai, que a tua palavra esteja gravada nos nossos corações e que possamos identificar qual é a voz que vem do Senhor e a voz que vem do homem e a voz que vem do inimigo, com a intenção de nos enganar, com a intenção de nos tirar da tua presença. Que nenhuma voz, que toda a voz que seja contrária à tua voz caia por terra nesta noite, que as portas do inferno caia por terra e o teu nome seja glorificado no meio da tua igreja. Pai, abençoa esse teu filho, essa tua filha nesta noite. Pai, em nome de Jesus, revela para ele os mistérios do céu, os mistérios da tua palavra, que possamos ser uma igreja sadia, edificada sobre a rocha, edificada sobre a tua palavra. E quando o Senhor falar, a igreja sabe identificar que é a voz do Senhor. Pai, nesta noite, o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Continue fazendo no meio da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fique com esta palavra nessa noite. Aleluia, Senhor.